Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o pré-modernismo, que começou lá no início do século XX, mais precisamente em 1902, com a publicação da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, e foi até 1922 com a Semana de Arte Moderna, que inaugurou o modernismo no nosso país. Preste atenção aqui. Para começo de conversa, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária. Por quê? Veja só, ele apresenta estilos diferentes, né? Ou seja, os seus autores, eles apresentam estilos diferentes, eles não possuem características próprias, mas na verdade há um sincretismo de valores de estilos anteriores, ou seja, naquela época, os autores desse movimento, eles sofriam grande influência ainda das escolas literárias do século XIX, então, do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Então, era comum ainda, uma mistura das características das escolas literárias do passado. Sendo assim, esse movimento é considerado uma fase de transição, ou seja, uma mudança das escolas anteriores, ou seja, das escolas do século XIX, as que eu acabei de citar, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, para o modernismo em si, ok? Então, é uma fase de transição das escolas do século XIX para o modernismo em si. Veja só, mas embora esses autores eles possuíssem estilos diferentes e características diferentes, havia um ponto de convergência entre eles. E que ponto era esse? Então, o que unia todos esses autores era a ideia de mostrar os diferentes Brasis, certo? De maneira crítica. Então, eles vão explorar os problemas vivenciados pelas várias regiões do Brasil e mostrando como o Brasil pode ser tão diferente de uma região para outra, ok? Agora vamos ver na história. Olha só, na história, o contexto desse momento é o mesmo contexto da Belle Époque, que nós já estudamos. Então, se você não está bem lembrado, você pode dar uma revisadazinha lá na Belle Époque, Lembrando, que aquele momento de grande otimismo, efervescência cultural, progresso, urbanização, industrialização. Também o mundo enfrentava guerras como a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, e aqui no Brasil, o Brasil vivia a Primeira República, também chamada de República Velha, de 1889 a 1930, a política do café com leite, aquele revezamento da cadeira presidencial entre paulistas e mineiros, e também a revolta da vacina, que nós vimos também naquela época em que Oswaldo Cruz foi contratado para vacinar a população do Rio de Janeiro, certo? Então, no contexto da Belle Époque, lembrar que a França torna-se o país mais influente na cultura no mundo, tendo Paris como o grande centro que ditava as regras culturais, de moda, toda a tendência artística do momento, certo? Bem, os principais autores dessa época são Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Veja só, Euclides da Cunha, ele era jornalista e escreveu a sua obra extremamente famosa, Os Sertões. Veja só, Euclides da Cunha, ele tem uma influência
lá do naturalismo, né? Por isso a obra dele é considerada determinista. Então, para quem não lembra, né, essa corrente é defendida por Taine, né? Segundo ele, o homem ele seria resultado de uma influência do meio, da raça e do momento histórico. Sendo assim, Euclides da Cunha ele acaba dividindo a sua obra Os Sertões em 3 momentos: a terra, o homem e a luta. No primeiro momento, né, a terra, ele vai falar sobre o espaço geográfico em si do sertão, e ele também vai mostrar alguns aspectos, né, do relevo, da vegetação, enfim. No segundo momento, o homem ele vai falar do sertanejo, né, em si, da formação do homem do sertão. Vai fazer também algumas comparações entre o homem do sertão, o homem do litoral. E por último ele vai falar da batalha, né, da luta em si. Essa é considerada uma obra muito ampla em relação às suas análises. Então essa obra ela é estudada pela geografia, estudada pela história, pela literatura, certo? Euclides da Cunha, ele usa uma linguagem rebuscada e muito técnica também, oferecendo, vez por outra, alguma dificuldade, né, para a sua compreensão, mas com certeza uma obra extremamente rica. Lima Barreto é o autor considerado, né, o mais crítico desse momento. Ele vai trazer em sua obra a realidade urbana e periférica. Então veja só, que uma característica, né, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, é que os autores desse momento, eles acabam privilegiando outros personagens, né? Enquanto que no século XIX a burguesia, né, era a principal personagem, né, vamos dizer assim, representada nos romances. Agora, com o pré-modernismo, nós vamos ver a aparição de outros personagens, como o sertanejo, em Euclides da Cunha, como funcionário público, em Lima Barreto, certo? Então, ele vai trazer as denúncias de preconceitos raciais e sociais. A grande obra dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? Um homem nacionalista convicto que coloca seus ideais nacionais, né, acima de qualquer coisa. Inclusive, até as plantas, né, do jardim de Policarpo Quaresma, elas deveriam ser genuinamente de origem brasileira. Agora nós vamos falar um pouco de Monteiro Lobato. Falando em Monteiro Lobato, vem instantaneamente na nossa mente o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas nesse momento nós vamos trazer outro aspecto de Monteiro Lobato, né? Um autor preocupado, né, com o atraso da vida no campo, né? Lá no Vale do Paraíba, certo? Então, ele cria um personagem que fica nacionalmente famoso, o personagem Jeca Tatu, certo? Que é um caboclo, um caipira preguiçoso, acomodado, representado, né, na obra Urupês. E Monteiro Lobato, a princípio, coloca que o atraso daquela região é devido a esse tipo de personagem, né, como Jeca Tatu. Porém, com o tempo, Monteiro Lobato muda de ideia e chega inclusive a escrever uma nota num jornal de circulação de São Paulo, pedindo desculpa ao Jeca, né? E dizendo que o Jeca não é acomodado simplesmente porque quer. Mas aí ele vai apresentar, né, toda a questão do descaso público em relação ao homem do campo, né? O quanto o homem do campo ele vive isolado e não chega a auxílio, assistência, né, informação para que ele possa desenvolver-se e desenvolver sua região.
E por último nós temos Augusto dos Anjos, o poeta pré-modernista. Veja só, Augusto dos Anjos, ele vem com uma visão bem diferente da que os leitores estavam acostumados. Então ele traz um novo linguajar, né, considerado antipoético, ou seja, ele traz palavras da biologia, da química, que até então não faziam parte, né, do universo do vocabulário poético. Imagine só, né, o público acostumado com as palavras bem escolhidas do pré-modernismo, do parnasianismo, né? Imagine só esbarrar com palavras como verme, escarro. Então foi um choque, certo? Mas vocês precisam conhecer a poesia de Augusto dos Anjos para vocês verem como ela é impactante e profunda, e na minha opinião muito boa, certo? Então ele traz cenas do cotidiano, ele traz características simbolistas, né? Então as palavras vão representando, né, imagens, vão criando imagens, certo? A obra dele, única inclusive, né, ele publicou uma única obra, cujo título é Eu, certo? Então, algumas características que nós podemos marcar, né, desse momento é o sincretismo estético, ou seja, uma mistura ainda de estilos do século XIX, do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. O regionalismo, ou seja, é marcada a região do Nordeste, é marcada a região do Sul e Sudeste por cada um dos autores, certo? Personagens marginais, ou seja, personagens que até então estavam à margem da literatura no nosso país, como o sertanejo, né, o caboclo, o caipira, o mulato, o funcionário público. Então, pessoal, vale muito a pena, né, fazer uma boa análise sobre esse momento para que nós possamos, né, compreender bem o que virá em seguida, que é o modernismo. Então, bom estudo para todos e fiquem com Deus.